É isso aí, amados irmãos, chegamos aqui ao nosso terceiro vídeo, terceiro tópico, onde vamos falar sobre os benefícios de estar na casa de Deus. Lembrando que nós estamos estudando, olha, esta lição abençoada da editora Betel, que nesse segundo trimestre estamos estudando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Todas elas comentadas pelo bispo Samuel Ferreira. E hoje nós estamos falando aqui sobre a importância do culto. O culto, a importância para uma vida cristã edificada. Neste terceiro tópico aqui nós vamos falar sobre o benefício de estar na casa de Deus. Desde já, para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, quero te convidar, conheça o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo de estudos bíblicos, como também os nossos shorts bíblicos motivacionais. Também deixe o seu like, compartilhe, tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Sem mais delongas, vamos aí para o último tópico dessa nossa lição. Quando os judeus de Jerusalém se uniram para cultuar a Deus com Neemias e Esdras, o resultado foi um grande despertamento espiritual. Na verdade, esse despertamento não se limitou àquela época, mas está ao nosso alcance ainda hoje. O antigo cântico diz: quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas maravilhosas acontecem quando nos reunimos para adorar a Deus. Isso faz nós entendermos que a participação do culto, ela não deve ser vista apenas como um compromisso religioso, mas como uma oportunidade de crescimento, irmãos, espiritual e o fortalecimento da nossa fé. Em Neemias 8, o povo reuniu-se diante do Senhor e saiu daquela experiência que tiveram transformados, verdadeiramente fortalecidos e renovados espiritualmente. A casa de Deus, ela continua sendo um lugar de aprendizado, comunhão, encorajamento e de serviço. É um ambiente onde Deus, ele fala ao seu povo, fortalece relacionamentos e ele desperta a igreja para cumprir sua missão no mundo. Quando valorizamos a presença na casa de Deus, experimentamos os benefícios que alcançam não apenas a nossa vida espiritual, mas também nossa caminhada cristã como um todo. Então vamos lá. Tópico 3.1. Oportunidade para a edificação do corpo de Cristo. Culto promove a edificação da igreja de Cristo. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14:26. A palavra edificação no grego, oikodome, tem o sentido de edifício, construir, edificar, ou seja, o propósito divino é que estejamos unidos como um edifício ou templo construído por Deus para o seu louvor, onde podemos avançar e crescer. O culto tem grande importância para o crente, pois ali todos podem ser usados por Deus. E a igreja recebe instrução e consolo. Muitas pessoas tiveram sua história de vida transformada depois de ir a um culto. Deus nos surpreende e faz coisas sobrenaturais em nosso meio. Os dons e ministérios do Espírito Santo estão presentes na igreja de Cristo e manifestam o poder de Deus no culto, resultando na edificação dos salvos e na salvação dos perdidos para a glória de Deus. Lembrando que, através desse comentário do bispo Samuel Ferreira, dizendo aqui acerca do significado, da palavra oikodome, que tem o significado de edifício. A palavra edificação vai falar sobre um edifício porque nós somos uma casa. E Jesus mesmo disse que aquele que ouve a sua palavra e guarda a sua palavra, ele disse: eu irei compará-lo como uma casa que estará edificada sobre a rocha.
correrá sobre ela os rios, chuvas, ventos, mas a casa permanecerá de pé, porque o culto é um lugar onde somos fortalecidos pela palavra de Deus. Então a igreja, ela é comparada na Bíblia como um corpo, onde cada membro ele possui a sua função e importância. Quando os cristãos se reúnem, há crescimento mútuo, fortalecimento da fé, como já venho sempre dizendo, e o desenvolvimento na vida espiritual. A palavra de Deus ensinada, os louvores entoados, a comunhão entre os irmãos, tudo isso contribui para a edificação da igreja. Ninguém foi chamado para viver o evangelho de forma isolada. Deus, ele nos inseriu em uma família espiritual para podermos crescer juntos. Cada culto, ele representa uma oportunidade de receber a instrução, correção, encorajamento, fortalecimento para continuar firme na caminhada cristã. Então, quem se afasta da comunhão acaba se enfraquecendo espiritualmente. Quem permanece ligado ao corpo cresce e amadurece na fé. No tópico 3.2, vai falar sobre a oportunidade para comunhão entre os irmãos. A união dos irmãos é um propósito divino, logo agrada a Deus. Estarmos juntos em comunhão não é uma questão de convivência, mas de necessidade. Quando Israel caminhou 40 anos no deserto, embora existissem 12 tribos, Deus enviou para protegê-los apenas uma nuvem e não 12. Ou o povo se unia ou morria no deserto. Algumas coisas só são possíveis quando nos unimos e nos reunimos para cultuar a Deus. As manifestações dos dons espirituais visam beneficiar o corpo de Cristo, para que não haja divisão no corpo. Mas antes, tem os membros igual, cuidado uns aos outros. 1 Coríntios 12. Os dons e ministérios do Espírito Santo estão derramados na igreja e não concentrados em um pequeno e seleto grupo de pessoas. Nós nos completamos e edificamos mutuamente quando reunidos para adorar ao Senhor, o que deve ser feito com amor. A igreja, sabe, irmãos, ela será muito mais abençoada por Deus quando ela entender o princípio que ela sempre será mais forte estando unida. Então a gente entende aqui que um dos grandes privilégios da vida cristã é a comunhão com outros servos de Deus. Em Neemias, no capítulo de número 8, o povo estava unido a um propósito, buscar ao Senhor e ouvir a sua palavra. A comunhão, ela fortalece os laços de amor, promove o auxílio mútuo e ela gera o encorajamento em tempos difíceis. Muitas batalhas são vencidas porque há irmãos que oram, que aconselham e que caminham ao nosso lado. A igreja, ela não é apenas um local de culto, mas é uma família espiritual, estabelecida por Deus. Deus não nos chama para caminhar sozinhos. Deus nunca nos chamou para caminhar sozinhos, mas para vivermos em unidade com os nossos irmãos na fé. E o tópico 3.3, para a gente encerrar, fala sobre a oportunidade para a evangelização. Ao longo dos anos, o culto tem sido uma ótima oportunidade para ganharmos vidas para Cristo. O culto em templos, casas, ginásios, locais de trabalho e também nas ruas alcança multidões. No dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam reunidos para buscar revestimento de poder. E aquela reunião culminou na histórica pregação de Pedro, quando quase 3.000 almas se entregaram a Cristo e foram batizadas. Em outro momento, Pedro pregou o Evangelho de Cristo e de maneira corajosa e eloquente, e quase 5.000 pessoas se converteram. Então a casa de Deus, ela também é um local onde vidas podem ser alcançadas pelo Evangelho. Muitas pessoas chegam aos cultos carregadas de dúvidas, de dores, de medos, de necessidades, e é no culto que encontram em Cristo a resposta para as suas vidas.
Quando a igreja se reúne, ela não apenas adora a Deus, irmãos, mas também testemunha do seu amor e da sua salvação. Cada culto pode ser uma oportunidade para alguém ouvir a mensagem da cruz, arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. A presença dos crentes na casa de Deus fortalece a missão evangelística da igreja a contribuir para a expansão do reino de Deus. Sendo assim, nós devemos enxergar cada culto como uma oportunidade para levar alguém a conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a conclusão para a gente encerrar? O culto é a resposta obediente à graça. Reunidos, ouvimos a palavra, oramos, participamos da comunhão e crescemos em santidade. Deus requer reverência, gratidão e ordem. Assim ele edifica o seu povo e preserva a nossa fé. Na congregação os dons servem ao corpo, à esperança e à reacendida, Deus requer reverência, gratidão e ordem. Assim ele edifica seu povo e preserva a nossa fé. Na congregação os dons servem para o corpo, a esperança é reacendida e vidas são alcançadas por Cristo. Portanto, não deixemos de nos reunir. É meio de graça para preservarmos até aquele dia. Então, ao estudarmos aqui Neemias 8 e esta lição comentada pelo bispo Samuel Ferreira, nós compreendemos que a reconstrução dos muros foi apenas uma parte da obra realizada por Deus. O verdadeiro objetivo era justamente restaurar a vida espiritual do povo. Por isso a palavra ocupou o centro da reunião e o culto foi valorizado e os corações foram renovados. Aprendemos aqui que o culto ele é indispensável para uma vida cristã edificada. Vimos a importância na vida do povo de Israel e também da igreja. Entendemos que o culto deve ser marcado por reverência, gratidão, ordem e também observamos inúmeros benefícios de estarmos na casa de Deus. Então, em tempos em que muitos valorizam apenas conquistas materiais, Neemias nos lembra que nenhuma reconstrução é completa sem uma renovação espiritual. Então, a casa de Deus ela continua sendo esse lugar de transformação, comunhão e o ensino e a adoração. Então, que nós possamos ter o mesmo desejo demonstrado pelo povo em Neemias no capítulo 8. Buscar a presença de Deus, ouvir a sua palavra e participar do culto, sempre com alegria, entendimento, com compromisso, reconhecendo que uma vida edificada, ela começa quando colocamos Deus no centro de tudo. Deus abençoe.